Senhor Presidente, senhores deputados, decorre nesta altura a terceira avaliação regular da Troika à forma como o Programa de Assistência Económica e Financeira com que Portugal se comprometeu em maio de 2011 está a ser implementado. Do que já se conhece, penso que nos é permitido concluir que o nosso país deverá obter a terceira avaliação positiva. Sem triunfalismos de qualquer espécie, só quem não quer mesmo ver é que não percebe que esta é uma notícia muito positiva para Portugal. Uma notícia que, entre muitas dúvidas, incertezas, sinais preocupantes que nos continuam a chegar de inúmeras frentes, confirmará outros sinais positivos que começam também a tornar-se visíveis. Permitam-me enumerar dois desses sinais. O primeiro tem a ver com as emissões de dívida de curto prazo portuguesa que têm sido efetuadas pelo IGCP. Os juros de referência têm vindo a ser mais baixos, a procura tem suplantado claramente a oferta e o prazo a que os bilhetes do Tesouro são emitidos tem vindo a ser alargado. É verdade que a política do BCE, através da operação de refinanciamento de longo prazo, também propiciou o regresso de investidores aos leilões de dívida pública. Mas não é menos verdade que taxas mais baixas, procura crescente e maior maturidade na colocação denotam uma confiança progressiva, bem-vinda e encorajadora dos investidores nas nossas emissões de dívida pública. O segundo sinal que aqui vou abordar tem a ver com os primeiros dados da execução orçamental de 2012 relativos ao mês de janeiro, que foram divulgados há 2 dias. Nem vou alongar-me quanto ao facto de o saldo da conta consolidada das administrações públicas na ótica de caixa, incluindo entidades públicas reclassificadas, ter sido de 327 milhões de euros, um saldo positivo, que contrasta com o objetivo do orçamento de um déficit de 7.454 milhões de euros para o conjunto do ano. Não, vou concentrar-me nos resultados do subsetor Estado, aquele em que tradicionalmente ocorre o maior desequilíbrio entre a receita e a despesa no universo das administrações públicas. Sim, é verdade que a receita caiu quando o orçamento projeta uma subida. A receita fiscal desceu em janeiro numa base comparável 1,6% face ao ano anterior e tinha-se projetado uma subida de 2,9%. Mas janeiro, todos sabemos, é um mês muito atípico em termos de cobrança de receita, que, mesmo assim, evoluiu abaixo do que se previa no orçamento. Mas é na evolução da despesa que as notícias, face aos objetivos fixados, dificilmente podiam ser mais animadoras. De facto, a despesa do Estado desceu 12,7%, quando se estimava uma queda de 5,9%, a despesa primária caiu 13,6% contra uma queda de 10,5%, prevista como objetivo, e a despesa corrente primária reduziu-se 17,2% contra o objetivo de reduzir 9,5%. E é por tudo isto que o déficit do Estado se reduziu 41%, situando-se em 436 milhões de euros. Podemos dar as voltas que quisermos, mas o que é inegável é que não há uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão. E mesmo sendo estes dados relativos a apenas um mês, e temos consciência disso, eles são globalmente positivos para Portugal, são a primeira boa impressão que o país não podia desperdiçar, mostram que o esforço dos portugueses não está a ser desbaratado, como tantas vezes aconteceu no passado, e marcam também uma clara ruptura com o que acontecia anteriormente. E o que é que acontecia anteriormente? As metas fixadas para o controlo da despesa e mesmo para a redução da despesa não passavam do papel. Portugal não podia continuar nessa senda porque foi também essa forma de governar que em muito contribuiu para a insustentabilidade da situação a que o país chegou e que levou o governo de José Sócrates a pedir ajuda externa. É hoje claro, para todos os que querem ver, naturalmente, que finalmente, e depois de tantos anos de tentativas frustradas pelas quais estamos a pagar o preço que todos conhecemos, Portugal tem um governo que ataca o crónico desequilíbrio das contas públicas, reduzindo o peso da despesa. Única forma verdadeiramente sustentável de realizar uma consolidação orçamental. E aquela que permitirá, no futuro, baixar a sufocante carga fiscal que há tantos anos a nossa sociedade enfrenta. É algo de que Portugal precisa como de pão para a boca, quer para ajudar no relançamento da economia, como para combater de forma eficaz e duradoura esse flagelo social que é o desemprego. Senhor Presidente, senhores deputados,
Penso que é claro para todos que Portugal tem hoje, finalmente, um governo que age e não que reage como acontecia no passado. Um governo que antecipa os problemas e os ataca com coragem e frontalidade. Não um governo que vai a reboque e ao sabor dos acontecimentos. Portugal tem hoje um governo que passa as enormes dificuldades com que se tem deparado, está a fazer aquilo que lhe compete para desendividar o país e o voltar a colocar na rota do crescimento económico sustentado. São políticas duras e exigentes? Sem dúvida. São impopulares e seria mais cómodo não as aplicar? Certamente. Mas seguir essa via significaria o desastre financeiro, económico e social. E é por isso que ela nem sequer pode ser opção, nem sequer pode ser equacionada. Senhores deputados, é fundamental para Portugal, mas também para a Europa, que o nosso processo de ajustamento, aquele por que estamos a passar, produza resultados positivos. Ninguém pode assegurar que o sucesso está garantido. Os riscos que enfrentamos são grandes e bem conhecidos, mas isso não pode servir de desculpa para, numa altura em que precisamos de mostrar ao mundo e a nós próprios que somos capazes de cumprir as metas e os objetivos com que nos comprometemos, dizermos que precisamos mais disto ou mais daquilo. A situação que Portugal enfrenta é dramática, não por causa do programa de ajustamento que estamos a cumprir, senhores deputados. O que foi dramático e mesmo imperdoável foi o governo anterior ter deixado o país chegar ao ponto absolutamente insustentável de ter que pedir auxílio externo. Pode-se discutir se o tempo do ajustamento é ou não suficiente, sendo certo que o prazo que hoje vigora é o que foi negociado pelo anterior governo com a Troika. Mas não nos enganemos, senhores deputados, o ajustamento em si teria sempre, como está a ser, de ser inevitável. Senhor Presidente, termino referindo que os portugueses sabem bem a quem têm que pedir contas e responsabilidades. E não é certamente a este governo. Com este governo, e como os dados orçamentais agora revelados confirmam, os portugueses sabem que o seu esforço, que é muito grande, mas é necessário, não será em vão. E é exatamente esse esforço dos portugueses, em conjunto com a atuação deste governo, que faz toda a diferença em relação ao passado, que nos permite ter a confiança de que seremos, em conjunto, capazes de ultrapassar as imensas dificuldades que nos deixaram. Muito obrigado.